Muito bom dia aí para todos, começando mais um Jornal da Sete, né? Como bem se lembram, Lano Brito está aí recuperando de uma cirurgia, então, no caso, neste dia de hoje, aí, durante toda a semana, estamos aí, nos acompanha com André Bontempo, aqui no Jornal da Sete, e vamos tocando os trabalhos. O Vinícius também está aí conosco, né? Também na participação, seja dentro ou fora do estúdio, mas sempre trazendo aí suas contribuições. Bom, lembrando aqui com relação às discussões do plano diretor, né, que estamos conversando aí bastante nos últimos dias. É importante vocês, população em geral, né, ficar ciente do que está sendo discutido. Vamos então aqui para o que diz o panfleto, né? A jornada de construção participativa do plano diretor entra na reta final de discussão do projeto de lei. As audiências serão realizadas em todas as regiões. Participe! E falando em participar, para facilitar aí para o ouvinte, amanhã, dia 19/9, quarta-feira, às 18h45, temos a primeira reunião aí da audiência pública, ocorrerá na Casa do Idoso Sul, Avenida Andrômeda, 2601, Bosque dos Eucaliptos. Não vamos entrar aqui em todos os detalhes, né, para não atrapalhar aí o andar da carruagem dos ouvintes, mas só para já citar, né, só para já deixar informado, na quinta-feira, dia 20, Rua dos Amores Perfeitos, número 95, também reunião aí lá na Zona Oeste. E na sexta-feira, 18h45, no Jardim Santa Fé, região sudeste aqui de São José dos Campos. Abraço aí para o Francisco Raposo, né? Pessoal aí da região do Putim e tantas outras. Já estamos aqui na mesa com a nossa convidada do dia, né? Ela que é ex-prefeita de Cruzeiro e agora se candidatando aí, né? Se lançando a empreitada de deputada federal. Bom dia, Ana Karen. Um bom dia aí, né? E bom dia também para o povo de Cruzeiro, né? Com certeza estarão nos acompanhando. Maravilha. Bom, começar com aquela pergunta básica, né, que normalmente se faz aí para vários candidatos, independente se é a primeira ou a 10ª vez, né, que estão concorrendo a um pleito. O que a leva à candidatura de deputada federal? Muito nova, tive sempre a experiência de estar justamente fazendo trabalhos sociais, projetos sociais. Eu, com apenas 12 anos, eu fazia o recolhimento de um bombom, sonho de valsa, todas as sextas-feiras, e levava no asilo. Então, isso é uma vocação. Eu acho que estar na política é você ter aquele dom de realmente ser uma servidora, é uma missão de você cuidar das pessoas. Eu sempre digo que quem ama, cuida. E eu gosto de cuidar, eu gosto de gente. Então, quando você gosta de cuidar, nada mais justo que você dar a continuidade de um trabalho que eu fiz. Eu fui prefeita pela primeira vez, né? Sou a primeira mulher prefeita da cidade de Cruzeiro. Eu acho que depois de 30 anos de só o coronelismo, muitos homens mandando, a cidade de Cruzeiro, eu queria agradecer a população que, inclusive, está nos ouvindo nesse momento, mas de ter me dado a oportunidade de mostrar meu trabalho, um trabalho que eu fiz com muito carinho, dedicação, tanto prova, André, que eu fui a primeira mulher reeleita aqui no Vale do Paraíba. Isso, para mim, é muito significativo. Então, nós tínhamos prefeitas, né, em que pese poucas também, 4 prefeitas na gestão de 2008 a 2012. E aí você vê, numa região como o Vale do Paraíba,
você ter apenas 4 prefeitas e hoje só 3 prefeitos. Eu acho que a gente precisa colocar muito mais as mulheres na política. Então, vendo uma experiência de que, no meu primeiro mandato, aliás, que levei 10 anos para ser eleita, eu disputei a eleição em 2000, eram 7 homens, eu fiquei em segundo lugar, depois 5 homens em 2004, e em 2008 eu realizei meu sonho e de muitos cruzeirenses, para poder cuidar das pessoas. Quando eu me reelegi, eu acho que tive a mesma votação praticamente da minha primeira eleição. Falei, não, é exatamente isso, que se a população aprovou a minha gestão, eu tenho que dar continuidade. Você me perguntou por que sair candidata a deputada federal. Eu acho que quando a gente tem uma carreira, uma profissão e uma vocação, a gente tem que dar continuidade ao que a gente começou. Então, eu acho que um histórico desse, de uma trajetória de quem foi prefeita por 2 mandatos, tem que colocar à disposição, e eu coloco meu nome à disposição, para dar continuidade a esse trabalho, de servir não só agora a cidade de Cruzeiro, com certeza, mas o estado de São Paulo, mas, sobretudo, o Vale do Paraíba. Eu ontem estive com vários prefeitos da região do Vale Histórico, que é uma região muito esquecida, é uma região que não tem um representante legítimo. Então, eu estou me colocando à disposição para poder dar mais atenção a uma região tão bonita, que tem um turismo maravilhoso e que tem poucos recursos. Nós sabemos que as cidades menores, elas dependem de emendas parlamentares, elas dependem de verbas para dar realmente uma sustentação maior aos seus municípios. E, por isso, eu coloquei meu nome à disposição, meu partido me convocou praticamente, né? Eu acho que agora é a hora das mulheres, e, por isso, meu nome está à disposição para dar essa continuidade à política do bem, à política com transparência, com honestidade e com dedicação. Fazer política, André, para mim, é uma questão, assim, até o Papa fala. Hoje, nós estamos num momento muito, realmente, complicado. Você liga a televisão, os jornais, a mídia toda, só se fala mal do político. É um desgaste natural que não é só no Brasil. Esse fenômeno é internacional. Infelizmente, com desmando, com descrédito todo, ficou difícil. Mas há de ver que tem políticos e políticos, assim como em todo segmento, você tem lá, eu sempre digo, padres e padres, pastores e pastores, empresários e empresários, e eu me coloco como ficha limpa, uma mulher dedicada, que gosta de fazer o que faz. Levantar cedo, não ter sábado e domingo, ter o compromisso, né, com o cidadão. Isso, para mim, é o mais importante, é cuidar das pessoas. E, por isso, aqui estou, mais uma vez, me colocando à disposição da população. Se lançando aí agora a candidatura de deputada federal. A primeira campanha para federal? É a primeira campanha, porque, na verdade, eu comecei a minha vida, né, para quem não sabe, eu sou professora de formação, e aí a vida, o destino foi muito engraçado conosco, cada um tem uma história. Cruzeirense de nascimento? Cruzeirense de nascimento. Eu sou filha de mineiros, os meus pais são mineiros, foram para Cruzeiro, e de lá eu estudei em Caçapava, aí estudei em Cruzeiro, estudei em São Paulo, e o meu pai, em 1986, ele recebeu um convite para ir para o Maranhão, a empresa que ele trabalhava, nós fomos para o Maranhão. Então, eu, muito nova, comecei a minha vida pública, pode-se dizer assim, já servindo um outro estado. Eu, com 22 anos, eu era secretária de turismo do estado do Maranhão, e muitas coisas fiz por lá. Implantei o centro de convenções, o novo aeroporto que está lá, fui eu que fiz, porque não tinha nem finger. Nós começamos um trabalho e fui vice-presidente da CETEM Nordeste, que era a Comissão de Turismo Integrada do Nordeste. E isso, André, acabou me valendo um convite do até então presidente, à época, Caio Luiz de Carvalho, presidente da Embratur, para que eu fosse diretora da Embratur. Então, eu morei em Brasília por 5 anos, fui diretora da Embratur, e no meu carro-chefe, 4 coisas eu cuidava, assim, diretamente. Eu era interlocutora da Embratur com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Cultura, com o Ministério das Relações Exteriores e também com a Presidência da República. Todas as viagens do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no exterior, eu que cuidava, na verdade, no que tange o turismo. Então, eu viajei muito, mostrando lá fora que o Brasil não era só samba, carnaval e mulheres desfilando, porque tinha aquela imagem ruim do Brasil, né? Do turismo, né? Estereótipo da mulher, que esse era o meu carro-chefe. Tanto é que, entre as coisas que eu, assim,
tenho orgulho de ter sido a primeira mulher e única onde a OMT, Organização Mundial do Turismo, adotou nossa campanha. Eu estive representando o Brasil em Estocolmo. A Rainha Silvia fez um evento em Estocolmo do chamado toda a questão de exploração sexual da criança, e eu estava lá representando o Brasil, coloquei lá a cláusula número 7 na Carta de Estocolmo, que era justamente o combate ao turismo sexual infantil. E isso acabou me dando uma visibilidade grande internacional e para o Brasil também, porque a OMT, a Organização Mundial do Turismo, adotou a nossa campanha do Brasil para 132 países. Então, isso refletiu positivamente, mostrando que o Brasil não tinha medo de colocar o dedo na ferida. Tinha que ter coragem, você, num país, falando de uma questão tão importante, que é essa questão assim, de combater o turismo sexual. E isso acabou me dando uma projeção nacional e internacional. E aí um grupo político de Cruzeiro acabou me descobrindo, né? Olha, tem uma cruzeirense lá em Brasília. E eles não sabiam que a minha vocação realmente, eu falava assim, um dia eu quero retribuir tudo isso que o destino está me dando de presente, que é poder conhecer outros países, é fazer amizade, relacionamentos, contatos e ter a credibilidade para poder, para quem representou o Brasil no exterior, falei, por que não representar a minha cidade? E foi assim que eu comecei a minha trajetória, justamente na política partidária, na política realmente, não como técnica, que sempre me coloquei assim, meu trabalho é eminentemente técnico, né? Como diretora da Embratur, nós fizemos muitas coisas pelo Brasil. Aqui, por exemplo, na região nossa do Vale do Paraíba, a questão do turismo religioso, nós, né, eu, como estava diretora da Embratur, colocamos isso, a Rota da Fé. Começou com o meu trabalho lá na Embratur. A questão da acessibilidade, que até hoje é muito ainda carente, até hoje se cobra uma política melhor. Mas nós começamos, na época do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e a gente vê que não, ainda evoluiu. Por isso, mais uma vez, eu que sou eminentemente vinda do turismo, que é um segmento que mais emprega, que gera empregos, que faz realmente a economia girar, tanto no país quanto no exterior, a gente está fazendo isso também dentro da nossa plataforma de governo. Se Deus permitir que esteja lá, vou estar defendendo aqui o turismo da região, turismo religioso, que é muito forte, né? Da Canção Nova, Aparecida, Guaratinguetá, com Frei Galvão, São Luís do Paraitinga. A gente quer fazer aqui todo um movimento, trazendo mais recursos, porque a gente sabe que precisa de infraestrutura e divulgação. Ninguém faz turismo sem estar realmente com essa questão aí da importância da geração de empregos, da capacitação, que você sabe que é muito importante. O turismo ele acaba envolvendo todos os setores da economia. E, além disso, aqui a nossa região é muito rica no agronegócio, é uma coisa que eu também quero dar muita ênfase nessa questão, que é importantíssimo. E a questão cultural, que eu sou eminentemente ligada à questão da música, do teatro. O meu pai implantou o Teatro Amador de Cruzeiro, que era o TAC. Então, é muito pequena, já na minha casa frequentava Bibi Ferreira, Procópio Ferreira, todos os artistas, e a gente sabe o quanto é importante para a inclusão social, cultural, você resgatar esses jovens que, na verdade, estão aí hoje completamente... Você vê que o Brasil está com quase 14 milhões de desempregados. E isso é uma coisa que dói na gente. E eu acho que, entre as questões que a gente quer colocar, que faz parte da nossa plataforma, é justamente resgatar no jovem a questão da cultura, a questão do agronegócio, gerar empregos com turismo e, sobretudo, também na habitação. Lembrando um pouquinho, André, que quando eu fui prefeita, eu tenho o privilégio de dizer que eu sou muito nessa área do social. Nós somos a primeira cidade a levar o projeto do Minha Casa Minha Vida, que é dignidade, você ter o seu próprio lar, você poder ter sua família. Primeira cidade no Vale? Primeira cidade no Vale e a quinta do país. A quinta do país. Exatamente. Cruzeiro foi a primeira cidade que levou o projeto Minha Casa Minha Vida. Nós temos hoje, você vê uma obra que eu também gosto muito de falar e lembrar, há 40 anos, desde que sou pequena, minha mãe, olha, Ana Karen, se for prefeita, ela é a terceira ponte, que as pessoas chamam carinhosamente de terceira ponte. Mas, bem da verdade, é uma obra com um vulto muito grande, que é um complexo viário. São 2 viadutos
e uma ponte sobre o Rio Paraíba. O que movimentou, o que impactou essa obra não foi só para Cruzeiro, foi para Cruzeiro e região, ligando o Cruzeiro ao sul de Minas. Com menos de 5 minutos, você está no estado de Minas Gerais. E nós fizemos muita coisa. Essa questão da terceira ponte, ela facilitou, ela proporcionou economia de Cruzeiro, porque a Maxon é a maior empregadora de Cruzeiro. Tinha 6.000 funcionários. Para você sair de Cruzeiro, o escoamento, a produção da indústria, levava mais de 1 hora, porque atravessava por uma pontezinha muito pequena, insignificativa, e acabava atrapalhando. Todos os empresários falavam, meu Deus, eu vou levar a minha empresa para outra cidade, porque eu estou gastando de combustível, né, o diesel do caminhão, hora extra dos motoristas, que ficavam parados, literalmente parados. Hoje, com o complexo viário, tudo mudou. A facilidade, a geração de empregos que se teve, sobretudo em 2012. Se você entrar no CAGED, Cruzeiro, em 2012, foi a maior geração de empregos aqui no Vale do Paraíba, porque nós estávamos com o projeto Minha Casa Minha Vida, a Terceira Ponte, a escola. Imagina você ter um prédio maravilhoso da FATEC. Então, hoje, eu posso ter o orgulho de dizer que Cruzeiro tem uma faculdade. Aliás, essa semana eu fui visitar a diretora Irene, queria mandar um abraço para ela, que estava agradecendo. Você anda pela cidade, os pais, todos ficam, prefeito, muito obrigada, obrigada pela FATEC. Meu filho, que não tinha recursos para poder, né, pagar uma faculdade, hoje fez e faz uma faculdade de graça, que é a faculdade da FATEC. E aí, André, foram inúmeras obras, desde creches, UBSs, a reabertura do Bosque, que foi muito importante. Você vê que tem pessoas e cidades que têm shopping. São José dos Campos tem shopping center, Guaratinguetá e Cruzeiro tinha uma limitação de lazer, porque tudo isso é saúde também. Nós reabrimos o Bosque, que hoje você passa lá, eu levanto 6 horas da manhã, quando eu passo, eu fico muito feliz de ver todo mundo lá correndo. Nós fizemos uma pista de Cooper, nós colocamos lá também o NAC, Núcleo Ambiental de Cruzeiro, que é muito importante para a escola dar aula lá, muitas coisas. Olha, quando eu cheguei, o nosso chamava lixão, o lixão. Até o secretário Chico Graziano teve lá e interditar o nosso lixão. Cruzeiro tinha uma coisa crônica, que era aqueles caminhões, gaiolas, você jogava o lixo de um lado, caía do outro. Eu moralizei isso. Isso é saúde. Nós colocamos caminhões compactadores. Se andava pela cidade, não tinha um semáforo, era aqueles semáforos ainda antigos. Nós colocamos os semáforos digitais. Não tinha placa de sinalização. Nós colocamos também placa de sinalização. Então, veja quantas coisas nós avançamos. Eu coloquei lá o almoxarifado central, que era importante. Chegava material, copo, papel, sulfite. Como é que seria? Você não tinha transparência de saber para onde esse material chegava, para onde ele ia. Então, nós demos essa questão da gestão, da transparência. O próprio SAAI, o SAAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, não é Sabesp lá. Nós modernizamos, nós capacitamos, nós demos uniformes para os funcionários, fizemos todo um trabalho de gestão. E, mais importante, André, você imagina você estar ainda, 2008, quem está nos ouvindo aqui, você chegar para pagar uma conta de água, você pagar no papel, e a pessoa não saber para onde ia o recurso. Então, nós moralizamos, nós informatizamos, para saber a arrecadação do SAAI. Hoje o cidadão cruzeirense consulta sem problemas. Exatamente. É informatizado. Você vai lá no balcão, você não tinha a transparência, né? A pessoa vai pagar lá, quanto que é a conta? Para onde ia aquele recurso? Sabe, sem um controle. Então, nós fizemos essa questão, que é muito importante para mim, a questão da transparência, né? Muito da honestidade. Nós fizemos isso com o SAAI, modernizando, capacitando, dando realmente uma nova visão e gestão para o SAAI. Saindo do SAAI, que você sabe que é tão importante também, a questão da saúde em Cruzeiro. Quando nós chegamos, não tinha uma ambulância. Eu comprei imediatamente 5 ambulâncias, Gols. Nós tínhamos as UBSs. Eu tinha pena de entrar lá. Falei, como que um cidadão é cuidado? Você chegava assim, num postinho, que era quase que de tábua, olhava para cima, no teto, era um bolor, trinca do teto ao chão. Vai hoje em Cruzeiro, vê as UBSs que nós colocamos. Chegava deputado lá e falava, nossa, prefeita, suas UBS estão modelo padrão de clínica particular. Então, essa foi a nossa visão, nossa gestão.
Precisa de fazer mais? Sempre precisa. Mas nós fizemos muito. As UBSs, um Como a projeto... população se virava sem as ambulâncias? O impressionante, e veja que era assim, um descaso, um desmando, e nós conseguimos avançar muito. Ainda ontem, tomando café na padaria, lá na Caravela, eram as professoras me agradecendo, o pessoal da saúde me agradecendo, porque nós colocamos, André, sempre precisa mais? Claro que precisa mais, mas veja quantas coisas. Queria aproveitar que nós estamos aqui em São José dos Campos para dizer que vocês têm uma riqueza aqui. Queria agradecer o Rico Bazano, que é 25 vezes campeão brasileiro de hipismo e que nós colocamos em Cruzeiro o primeiro projeto de equinoterapia, lá na cidade de Cruzeiro. Crianças que são especiais puderam, né, as famílias, e que não atendia só Cruzeiro. Atendia criança de Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro, para poder dar um atendimento para as crianças especiais. Veja, equinoterapia. Ontem, um senhor... Você está esquecendo, prefeita, de falar do SAMU. Nós tivemos o SAMU, que se não fosse o SAMU, que nós levamos uma realidade, que eu queria agradecer essa equipe fabulosa que nós colocamos lá. Quantas crianças, inclusive, nasceram dentro do SAMU, quantas vidas foram resgatadas, um serviço de qualidade. SAMU, UBS, fiz questão de humanizar. Né? Vai falar que está perfeito? Não, mas tudo que estava no nosso alcance, a humanização. Nós que somos mulher, nós temos aquela visão mais carinhosa. Coloquei lá as enfermeiras, as estagiárias da saúde, fazendo um programa interessante, que é o Posso Ajudar. A exemplo que tem nos bancos, quando você chega, tem uma pessoa sempre assim, posso ajudar? Posso ajudar? Então, nós colocamos, humanizamos com as estagiárias dentro do ARE, dentro das UBS, para dar aquele conforto. Às vezes a pessoa chega, para se ter uma ideia, uma coisa interessante. Um projeto meu que a gente não pode esquecer. Antes de ser prefeita, eu chamei a minha equipe, falei, olha, eu quero um projeto que tire as crianças das ruas, que tire os jovens da droga, da prostituição. Chamei minha secretária lá, Ana Cristina Sudara, falei, olha, você tem uma incumbência, você vai tirar os jovens da rua, colocar o projeto Mexa-se, que é de esporte, para você fazer na praça, e juntar lá, fazer vôlei, zumba. Para minha surpresa, ficaram as 800, 900 pessoas da melhor idade. Aí você chegava num postinho, isso dito pelas enfermeiras, prefeita, você não sabe que efeito tem esse programa, Mexa-se. Aquelas senhorinhas que, às vezes, por estar sozinha, por estar idosa, que vinha todos os dias nos postos, media pressão, com pressão alta, com o projeto Mexa-se, que você fazia lá para ela, integração. Você estar junto, né? Porque a depressão é uma coisa que mata. Depressão, pressão alta. Nós fizemos esse projeto. É um crescente aí, né? É um crescente. Aliás, uma parte, já que a gente está falando de saúde, nós estamos no Setembro Amarelo, Isso. Que é assim, um alerta, né, da depressão, do suicídio. E até um parênteses também, André, eu estou falando muito de Cruzeiro, mas após o meu mandato, eu estou hoje como coordenadora estadual do PRB Mulher, e nós fizemos um ciclo de palestras, podendo justamente divulgar muito a questão do Setembro Amarelo, combatendo a depressão. Com palestras, fizemos agora em Cruzeiro também, e podendo falar para as pessoas, olha, fique atento, fique alerta às pessoas que justamente estão com sinal de depressão. É a doença que tem mais matado hoje em dia no mundo, não é só no Brasil. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de poder proporcionar, cuidar das pessoas e estar fazendo esse alerta. Voltando ainda à questão da saúde, nós colocamos, como eu te disse, as UBS, o SAMU, a equinoterapia. Nós fizemos a capacitação, eu acho que só tinha aqui em São José dos Campos. Pegamos 3 dentistas nossas. A equinoterapia era específico para crianças ou qualquer... Não, qualquer idade. Qualquer idade. Tanto é que tinha crianças, vamos chamar assim, né, de 8, 10, 2 aninhos, a também já mais 20 anos, 22 anos. Nós fizemos toda essa triagem do que mais precisava. Poderia ter feito uma questão mais ampla. E justamente isso, estando deputada, eu quero ampliar e levar para todo o Vale, porque eu acho que vale a pena você ter esse tipo de saúde dentro das cidades, que faz um bem enorme. Bom, falando em saúde, que eu estava te falando ainda, nós temos a questão das dentistas que nós capacitamos.
essas dentistas e que foram justamente cuidar das crianças da PAI, né? Porque as crianças especiais, elas precisam de um dentista que tenha capacitação, que entenda realmente da saúde bucal, que tem todo um jeitinho especial de pegar e tratar com as crianças especiais. Então, por isso, nós também, na nossa gestão, fizemos isso. Olha, André, a própria Organização Mundial da Saúde diz que saúde é o bem-estar físico, emocional e financeiro. Se você está proporcionando a questão de entretenimento, você está colocando no bosque lá projetos que você possa atender as pessoas, você está dando saúde. Se você está pavimentando as ruas, é saúde. Nós tínhamos um problema crônico lá com criança com doença respiratória, muitas ruas sem pavimentar. Nós pavimentamos 46 ruas. Quando você pavimenta, você também está dando saúde, porque a saúde ela é toda, né, mental, emocional. Você está gerando empregos, é a saúde financeira. Enfim, é claro, está bom? Nunca vai estar bom, porque a gente tem que estar sempre buscando o melhor. Mas eu digo para vocês que a saúde de Cruzeiro, nesse sentido, avançou e muito. Fora a Santa Casa. A Santa Casa sempre foi um problema realmente crítico, crônico, mas antes uma Santa Casa funcionando, eu digo mais ou menos, não que a gente não queira mais ou menos, do que ter uma Santa Casa fechada. Porque a Santa Casa... Manter a Santa Casa, né? Manter a Santa Casa. Eu que visitei agora, nessas 2 semanas, os prefeitos todos, né, do Vale Histórico, Arapeí, São José do Barreiro, Bananal, Queluz, todos eles, toda aquela região depende de Cruzeiro. Então, por isso que a gente precisa realmente ter uma saúde melhor, levar mais equipamentos, levar mais ambulâncias, levar e fortalecer com emendas parlamentares uma Santa Casa. O hospital, a saúde, é o que o cidadão mais quer e o que ele precisa. Justamente, ele precisa exatamente de saúde. E você podendo fazer isso, a gente já está no meio caminho andado. Agora, mudando um pouquinho, se me permite, da saúde para a educação, na educação a gente fez assim uma coisa que fez repercutir no Brasil inteiro. Nós colocamos o projeto Anjos da Escola, ampliação, reformas das escolas, das creches. Você imagina você chegar lá como prefeita... O Anjos da Escola a gente ouviu bastante propaganda, né? Isso. Ele começou na sua gestão? No... Foi na minha gestão que nós colocamos um projeto da minha ex-professora, que foi minha secretária de Educação. Ela morou no Japão, morou no Canadá, e essa ideia veio de lá. É você resgatar e colocar dentro das crianças aquele sentimento, André, que às vezes as pessoas estão se esquecendo, do respeito que as pessoas têm que ter pelo idoso, pela gestante. Então, o projeto Anjos da Escola, um dos projetos, era esse. Nós capacitávamos as crianças, os jovens, ele tinha que ter todo um padrão, né? Qual que é o padrão justamente deles? Não faltar, ter boas notas. Então, era escolhido por cada professora o anjo dentro da sua sala. E eles recebiam toda uma formação, toda uma capacitação para poder devolver para a população a capacitação. Ou seja, eles visitavam os asilos, as entidades. Era a coisa mais linda você ver um jovem cortando a unha de um idoso, lendo para um idoso, dando carinho, sabe? Isso que a gente tem que voltar a resgatar dentro dos jovens, esses sentimentos. Você quer ver uma coisa que me incomoda? Eu vou à missa. Mesmo quando estava prefeita, não é porque eu sou prefeita que eu não posso ceder o meu lugar, e sempre fazia, para dar o exemplo para uma pessoa mais velha. Então, você tem que ter respeito e carinho pela melhor idade, pelas pessoas, pelas gestantes, dentro de um ônibus. Esse projeto foi um sucesso incrível. Saindo desse projeto que foi, aliás, repercussão, prêmio no livro, inclusive, do Paulo Freire, nós tivemos o Estatuto do Magistério, que ganhou uma enorme repercussão dentro dos professores, que até hoje me agradecem. Nós temos lá o Fórum da Educação, que eu implantei, que era não só para Cruzeiro, é pela região todinha aqui do Vale do Paraíba, que se tornou um fórum internacional. Nós trouxemos palestrantes de fora também, que vieram dar palestras, porque eu acho que o professor, isso até como professora também que sou, é a profissão talvez mais injustiçada. Porque se hoje você é radialista, advogado, médico, nós passamos pelas mãos dos professores. Se a gente está aqui, seja advogado, seja médico, nós estudamos com os nossos mestres. Por isso que eles nos ensinaram, por isso que a remuneração
de um professor tinha que ser muito melhor. Acho que aqui o Brasil ainda não reconhece o poder que um professor tem e a motivação que ele teria, né, o respeito por um salário mais digno. Então, eu acho que também isso, dentro das leis que eu possa vir a fazer, eu queria trabalhar pela classe dos professores, que eu acho fundamental. Um professor motivado, bem remunerado, ele poderá render muito mais para as crianças poderem ser também, ter o carinho que elas têm. Eu fico vendo nas escolas, né? As professoras acabam de sair de lá, ainda vai para casa, prepara a aula, chega lá, encapa o caderninho das crianças. Eu mesmo, como professora, o meu salário todo, eu revertia justamente, novamente, para as crianças. Olha, André, é muita coisa que nós fizemos. Eu queria lembrar também, você vê agora exemplo do Rio de Janeiro, que tristeza, quando pegou fogo naquele museu, né? É uma falta de cuidado. Museu Nacional, né? Veja que as pessoas não dão valor, às vezes, à questão cultural. Infelizmente, no Brasil, não se valoriza o músico, o artista. E eu, eminentemente, uma das minhas bandeiras mais fortes é essa. Como eu te disse, meu pai implantou o teatro amador em Cruzeiro. Quando eu cheguei lá, para quem não conhece, o Casarão, né, o Museu da Dona Tita, Museu Major Novaes, é onde nasceu o Cruzeiro, praticamente. Dom Pedro dormiu lá, tinha toda uma história, e, para mim, era muito triste. Eu, com 12 anos, saía de casa, pegava minha bicicletinha, ia até o museu, que eu achava lindo. Cruzeiro é um patrimônio histórico, né? A cidade como todos. E você vê, né, aqueles leques da Princesa Isabel. Então, eu, como criança, sempre fantasiei esse lado. Era a história nossa, né, do Brasil. E aí, depois, quando voltei, antes de ser prefeita, me entristecia muito ver aquele casarão todo na ruína. Imediatamente, eu cheguei até o governador, pedi para ele, que imediatamente me atendeu. E hoje, você vai lá em Cruzeiro, passa a noite, passa de dia. Eu tive a felicidade de poder entregar para a população um museu, que antigamente, você sabe, não tinha nem banheiro. Era outro, né? Nem vou falar o termo, mas, enfim, não tinha banheiro, hoje tem banheiro. Tem lá um auditório com ar-condicionado para poder fazer todos os eventos que estão sendo feitos lá, das professoras. Nós temos lá, e levamos para inaugurar o museu, nada mais, nada menos, que vocês têm acompanhado aí, e é meu amigo, inclusive, o tenor Tiago Arancan, que é um brasileiro, morava no exterior muito tempo, há 14 anos, e hoje está aqui no Brasil fazendo o maior sucesso. Quem está fazendo o Fantasma da Ópera hoje no Brasil é o tenor Tiago Arancan. E poder levar o Tiago lá em Cruzeiro, que foi repercussão aqui no Vale. Todas as pessoas de São José, Taubaté, que sabem, que apreciam a música erudita, não é só você valorizar os outros ritmos, você poder levar a cultura de qualidade para a sua cidade. Nós fizemos um evento lá para 1.200 pessoas, que foi uma noite esplendorosa. Você ter uma pessoa dessa magnitude, que é reconhecida internacionalmente, poder levar para os cidadãos de Cruzeiro a oportunidade de ver um espetáculo desse, de graça, inclusive, para mim é isso, proporcionar a cultura, a arte, dar a importância para as pessoas. Você imagina a felicidade que foi para a nossa Orquestra Sinfônica Jovem, que eu implantei no meu governo, a primeira Orquestra Sinfônica Jovem de Cruzeiro que nós fizemos, os meninos também do projeto Batuque, que é um projeto também para as crianças de bairro, que pega desde uma latinha, começa a batucar, antes ela ali, chamada pela música, pela cultura, né, e não estando nas questões de não ocupar a cabeça, né, com coisas ruins, né, estarem nas drogas, nas prostituições. Enfim, André, eu queria até te dizer que as pessoas acabam esquecendo que, mesmo antes de ser prefeita, eu digo que você não precisa estar num cargo, ser prefeita ou deputada. É importante para você ter a caneta na mão, poder fazer a política do bem. Mas, veja, eu fui visitar a PAI essa semana em Cruzeiro, as diretoras, as professoras, as crianças, as mães, me agradecendo, porque Cruzeiro, aqui, né, enfim, na região teve uma enchente muito feia, muito forte em 2000, acabou com a PAI. E você vê, eu nem fui nunca vereadora, não era prefeita, mas, como cidadã,
Fui imediatamente em Furnas, no Rio de Janeiro, você ter contato, credibilidade, atitude, que é importante. Fui lá fazer uma visita, Cargo de vereadora você nunca ocupou? Não, nunca ocupei, porque, na verdade, eu já estava morando em Brasília, quando saí para disputar a eleição do Executivo, né? E aí eu fui, como eu estou te falando, buscar verbas. Levamos R$600 mil para a PAI de Cruzeiro, que hoje tem, que se foi ampliada, se foi restaurada, foi com essa verba que nós conseguimos. Por isso que eu digo o quanto é importante você ter atitude, você ter credibilidade e poder levar as obras para a sua cidade. E agora eu quero também para a região. Uma outra questão que é muito importante também, nós colocarmos em voga, por 15 anos eu tive o Instituto Carinha de Criança, que é um instituto para crianças carentes, que sempre na iminência de tirar Carinha de criança. Carinha de criança. E você Gostei da analogia. O carinha de criança. Porque, como eu sempre dei aula para criança, gosto muito de criança, nós fizemos esse projeto grande, que entre os padrinhos de honra, o nosso embaixador, Sérgio Amaral, que eu trabalhei com ele muitos anos, hoje ele está lá em Washington, serviu em Paris, em Londres, e hoje ele está lá em Washington. Desde o Las Grael. Então, pessoas que têm credibilidade, ligadas à questão social. Nós fizemos esse projeto, André, que hoje, como eu te disse, ontem, tomando um café na padaria, vem por trás aqui de mim a Dayana, que foi uma menina que passou pelo Instituto Carinha de Criança, ela agradecendo. Olha, prefeita, se eu não tivesse estado lá, eu poderia ter entrado num caminho que não era bacana. Hoje ela já é mãe, tem 2 crianças, e me deixa muito feliz você poder ter participado da vida de muitos jovens que têm um caminho do bem hoje. Então, o Carinha de Criança, por 15 anos, as crianças tinham que estar na escola, de 7 a 12 anos. Quem estudava de manhã, à tarde, ela estaria fazendo justamente o complemento educacional, que é a nossa vocação, tirar da rua, da prostituição. Bom, ela tinha aulinha de inglês, francês, capoeira, computação, e é isso, sabe, André, com esse histórico de servir sempre, de ter prestado esse serviço, que eu quero ampliar para o Vale do Paraíba, sobretudo, mas o Estado de São Paulo. Eu acho que o Vale precisa de ter mais representantes. Nós não temos. Você vê uma população de 2,5 milhões aqui no Vale do Paraíba que precisa de mais representantes, né? Eu acho que ficou muito tempo. Deputado para tanta gente, tanta demanda, tanta complexidade. Para tanta demanda, E eu defendo muito uma ideia assim, de ter os candidatos do próprio Vale do Paraíba, sabe? Nada contra aqueles que já ajudam, tem os deputados que trazem as suas emendas, mas imagine você se a gente tivesse os representantes legítimos aqui do Vale do Paraíba. Seria muito melhor para todo mundo, porque às vezes a pessoa vem, só vai uma vez, quando tem eleição, aparece. Aí depois some. Você não tem aquele contato pessoal que você possa ter a presença desse deputado. E isso eu quero me colocar à disposição, que eu sempre fui muito presente na região. Veja bem, fui a primeira mulher também presidente do CODIVAP, que reúne 44 municípios. Veja você que o Vale do Paraíba são 39, mas com a questão de Mogi das Cruzes também fazer parte, nós ampliamos e hoje a gente tem 44 municípios. Imagine esses 44 municípios terem um representante legítimo aqui no Vale do Paraíba. Seria muito melhor para a população. São 44 no CODIVAP. No CODIVAP, são 44. Eu tive o privilégio, queria agradecer até aos meus colegas, ex-prefeitos, por ter me dado essa honra, essa confiança, né, de ser a primeira mulher presidente do CODIVAP e, por 2 vezes, vice-presidente do CODIVAP. Eu acho que isso já demonstra o carinho, demonstra também que os seus colegas veem que você é uma pessoa que pode estar representando o segmento dos prefeitos. Veja bem, no meu primeiro mandato, hoje já melhorou muito essa questão dos prefeitos poderem ir a Brasília, mas, eminentemente, anos atrás, a dificuldade por não conhecer. Eu, como já morei em Brasília, fui diretora da Embratur, eu tenho os contatos, né? A gente acaba sabendo. É como você aqui na rádio, se me pedir para fazer aqui toda essa parte aí do equipamento, eu talvez não saiba, porque eu não tenho esse segmento agora. Como eu morei em Brasília, fui diretora da Embratur, tenho contato direto com muitos ministros que eu trabalhei com eles, né?
Então, eu trabalhei com muitos ministros, ministro do Turismo, a ministra Doroteia, Caio Luiz de Carvalho. Você acaba fazendo uma grande rede de relacionamentos e saber também, com credibilidade, montar o seu projeto, a sua equipe, para poder também, o caminho das pedras, né? Porque até a pessoa querer estrear na política, hoje em dia a gente não consegue mais, não é tempo para amadorismo, não é tempo para as pessoas do toma lá da cá. A política hoje ela quer pessoas que tenham experiência, mas que tenham a ficha limpa e que possam estar servindo, né? Então, você tem que gostar daquilo que você faz. Tem que ter vocação para estar. E disposição, disponibilidade. Eu sou uma pessoa eminentemente que pouco durmo. Então, 5 horas da manhã eu já estou em pé. Para mim, pegar um avião, estar lá em Brasília... Já está de pé e vai dormir às 2, às vezes é 1, às vezes nem dorme, né, André? Você sabe que a nossa vida é muito corrida e, atualmente, como eu também estou coordenadora do PRB Mulher, eu viajei muito o estado todo de São Paulo, fazendo um trabalho grande com as mulheres, motivando, capacitando, falando para elas, empoderando as mulheres. Aliás, elas já são empoderadas, só tem que estar mais na política, né? Colocar as mulheres para que aquelas que sempre foram o braço direito dos seus esposos, dos seus patrões, para que elas possam estar andando lado a lado, tendo também mais voz, né, na política. E por isso que eu quero também ser a voz do Vale do Paraíba, a voz do Estado de São Paulo, a voz do Vale Histórico lá em Brasília, porque nós conhecemos, nós temos essa disposição de estar realmente trazendo para esse vale, que é um vale pujante, né, com uma economia. Vê aqui em São José dos Campos, você tem uma Embraer que está no mundo inteiro, né, exportando aí tecnologia, toda essa parte que tem aqui, tão rico em turismo, que a gente é. O Vale, eu acho que ele é completo. Ele tem turismo, ele tem agronegócio, ele tem tecnologia, e a gente quer dar justamente isso, o mérito mais para o Vale do Paraíba. Você vê que São José dos Campos, Taubaté, são cidades maiores, Caraguatatuba, mas veja que a outra região do estado de São Paulo, ela está muito desenvolvida. Eu tive recentemente em Sorocaba, você vai para lá, tem, na verdade, todo um lado da região de Campinas que está gerando muito emprego também. E o Vale ele tem que voltar a ter essa significação, o significado que ele tem, da pujança do Vale do Paraíba. Tem que estar realmente explorando, né? Eu acho que os deputados, nós unidos, né? Eu acho que assim, se houver a união dos prefeitos que entendam e da população, o quanto seria bom mais representantes legítimos para estar defendendo o nosso vale, né, que é um vale maravilhoso, a Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, você pode ver aí o turismo, e a gente quer exatamente isso, estar colocando o nosso nome à disposição para estar integrando tudo isso, trazendo, resgatando, aqui anos atrás tinham mais deputados, tem 30, 40 anos que não tem um representante de Aparecida de Guaratinguetá para o Vale Histórico, né? Então, é por isso que eu também estou me colocando à disposição, porque faz a diferença. Se às vezes quer falar com o deputado está lá do outro lado, a pessoa nem conhece. E agora, uma pessoa que é da região, eu sou nascida em Cruzeiro, como eu disse, esse histórico todo de ser prefeita por 2 mandatos, te traz uma experiência, né? Fiz 25 mil votos, depois fui reeleita com a mesma proporção, e nós sabemos que essa eleição é uma eleição difícil. Você anda por todo o vale, engraçado, eu tenho ido, eu pergunto para alguns prefeitos em quem você vai votar para presidente, quem você vai votar para governador, até os prefeitos ficam assim. Eu estou pensando. Então, é uma eleição difícil, diferente de todas as outras, com toda a confusão, mas que a gente quer, assim, humildemente, estar sempre com o pé no chão, uma campanha realmente de pé no chão, mostrando o meu trabalho, como é a minha campanha, mostrando tudo o que eu já fiz. Não é uma campanha que você fica blá, 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 mimimi, eu vou fazer, não. Eu tenho histórico, eu tenho trajetória, eu tenho serviços prestados à população, criei o Disque Denúncia no Brasil, como diz. Então, eu já fiz pelo nosso país, fiz pela região também, quando você traz uma FATEC, por exemplo, uma terceira ponte, que não é uma obra de Cruzeiro, é uma obra que impacta a região, sobretudo a região do Vale Histórico. Olha, eu estou muito feliz, mas muito mesmo, só com a gratidão,
Pode não ser de todos, porque política é difícil, você faz, nem Jesus Cristo agradou a todos, eu não tenho nunca essa pretensão. Eu brinco sempre que ainda, loiro e corintiano, você tem que demonstrar mais ainda o seu trabalho. Mas, brincadeira à parte, eu queria dizer que, com muita seriedade, com muita humildade, com muita sinceridade, que eu sempre estou aqui à disposição de estar servindo. Independente dos resultados, que a gente sempre quer, claro, a vitória, mas, independente do resultado, a minha vida sempre vai estar sendo ligada a servir. Atualmente, eu morando em São Paulo, porque eu trabalho, né, esses 2 anos, eu me dediquei à questão do PRB Mulher. Eu, para quem não sabe, todas as segundas-feiras, André, eu sirvo sopão para 200 moradores de rua na Igreja Santa Terezinha, em São Paulo. Eu também, todas as quartas-feiras, eu dou aula de alfabetização como voluntária da igreja, porque eu acho que quando você está servindo, você que está recebendo o presente, né, de você poder ajudar as pessoas. E como presidente do Instituto Mulheres Solidárias, nós temos um grupo de mulheres lá em São Paulo e em Cruzeiro, que a gente faz serviços eminentemente social, como voluntária, atendendo as crianças que moram ali no Taboão da Serra, crianças que tiveram câncer e não têm onde morar, tem lá uma casa que cuida e nós ajudamos essa casa. Ao Hospital Pérola Baito, que nós fazemos campanha para arrecadar os turbantes para aquelas mulheres que estão fazendo quimioterapia, aos moradores de rua que ficam ali, que é uma tristeza, se andar por São Paulo inteiro, ver os moradores de rua, aí a gente leva um gesto de carinho, um chocolate, um sanduíche, uma meia, porque às vezes está tão frio. Então, a gente faz esse gesto de carinho, que é a demonstração de que a gente tem que servir. Se a gente veio no mundo, eu sempre digo isso, se você não serve para servir, você não serve para viver, porque a gente veio aqui para servir as pessoas, né? Então, é com esse carinho, com essa disposição, né, com essa alegria, com essa energia, com essa determinação, que eu estou aqui mais uma vez em São José, na cidade que eu amo. Meus afilhados estudaram aqui no Poliedro, tenho muitos amigos, né, quero também, se possível, quero mandar um abraço, pode, né, para o meu amigo Elcio Costa, um grande jornalista, amigo, companheiro competente, uma pessoa brilhante, que representa muito bem São José dos Campos e o Vale do Paraíba, entre outros também amigos que a gente tem, a dona Zélia, se me permite, que ela é ministra do cafezinho. Ela trabalhou numa outra rádio em Cruzeiro e hoje ela está morando aqui, dividindo o seu tempo com Cruzeiro e São José dos Campos. Em nome da dona Zélia, que é uma mulher querida, né, que representa muito aquela as duas mulher, paixões dela. As paixões dela, a rádio, servir o café, e é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Também em nome, se você me permite, de um amigo que já não está entre nós, Carlos Coelho, que foi um grande radialista de Cruzeiro, né? A gente sempre tem que ser grata. Eu acho que a gratidão é uma coisa que, assim, mais dói quando você não tem daqueles que você fez tanto, mas a gratidão é uma coisa que eu sempre tenho. Por Deus me dar a oportunidade, pela minha família, que eu queria agradecer, que está sempre do meu lado, apoiando nas minhas decisões, e as mulheres, as crianças, a melhor idade, que é uma idade que consegue entender tudo o que você já passou. E a juventude, que amanhã, inclusive, eu tenho um grande encontro com os jovens, né, que a gente tem que ver que eles estão muito, assim, às vezes afoitos e, ao mesmo tempo, sem orientação, e alguns que acham que pode tudo. Então, a gente está tentando aí, tem um grupo grande que está me apoiando, queria agradecer em nome do Zé Washington, agradecer em nome do Gustavo, todos esses meninos que têm a consciência do papel da juventude, né? O que eles podem contribuir para um mundo melhor. A gente passa e a gente tem que deixar os exemplos, o legado. Eu sempre digo uma coisa lá em Cruzeiro, que eu não queria só ser reconhecida, olha, foi a prefeita que trouxe a terceira ponte, olha, minha casa, minha vida, mas por um momento de transformação nessa juventude, nesse mundo que anda muito, assim, de cabeça para baixo, eu acho que é de ponta cabeça, né? Então, você trazer aquela luz, aquela bússola no sentido da serenidade, da maturidade, né? Porque você está sempre aprendendo. Eu aprendo com os jovens aprendem com quem realmente tem um pouquinho mais de vivência, de experiência, e fazer essa sinergia do bem, né? Eu aprendo com os mais velhos, estou sempre aprendendo, e também com os mais jovens. Então, André, é isso, né? Nós estamos aqui num momento delicado da política brasileira, né?
um momento que candidatos, imagina você estar no meio de um comício, no meio de uma passeata, você levar uma faca, quer dizer, nada justifica, independente de partido, independente de ideologias partidárias, nada justifica uma violência, uma atrocidade dessa. Então, eu queria também veementemente... E até, né, candidata Ana Karen, você estando num partido que já esteve em diversos governos, né, não é nem do time vermelho, nem do time azul, né, como se diz. Como tem visto, pegando mais aqui no caso da cidade, do Vale, as picuinhas partidárias, né? Olha, isso sempre vai existir, mas é engraçado. Eu conversava outro dia com um grande jornalista, experiente, e a gente falava, tem cidades que a coisa parece visceral, né? Cidades menores, aí não importa o tamanho da cidade. Eu acho bacana aqui em São José dos Campos, que eu vejo sempre esse relacionamento dos ex-prefeitos, porque eu acompanho, né? Desde o ex-prefeito Eduardo Cury, ao Carlinhos de Almeida, o Emanuel, eu acho bacana, e ao Felício, eles conseguem, isso é bacana, isso é democracia, isso é respeito, isso é pensar grande, você dialogar. Não é porque você está num outro partido que você não pode conversar, não é porque você é ex-prefeito ou deputado, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que ter o respeito partidário, eu sempre quis colocar isso na minha cidade, nem nunca foi muito ainda aceito, mas eu tenho essa maturidade de entender que quem está no poder agora, respeitar as instituições, quem é o presidente da Câmara, quem é o prefeito, foi eleito pelo povo, né, tem que ter o respeito da democracia. Eu acho bacana isso aqui em São José. Por mais que estejam adversários políticos, partidos diferentes, eles convivem, eles conversam. Isso é muito bacana, né? E eu gostaria muito que o Brasil todo pudesse ter esse exemplo aqui de São José dos Campos, que nem sempre é assim. Algumas cidades, você acaba, tipo assim, parece que virou inimigo. Você não pode conversar só porque está no outro partido, só porque está no poder. Eu penso diferente. Eu acho que a gente tem que ter o diálogo. O diálogo sempre é uma coisa, assim, é transparência, você olhar nos olhos das pessoas e poder estar dialogando. Você pode até não concordar comigo. Eu tenho um outro time eu posso estar numa outra religião, eu posso estar num outro time de futebol, mas esse respeito de time de futebol, de política, tem que haver. Você imagina você estar no estádio, aquela violência, aquela coisa assim, que não justifica, taca a cadeira, quebra o estádio. Não, vai assistir o jogo, mas com respeito ao outro adversário, ao outro time, né? Então, André, minha pessoa sempre foi assim, a minha postura é essa, né? Do diálogo, do convívio com as pessoas civilizados. Acho que você tem que ter civilidade, nada justifica. Eu conheço casos realmente horríveis, né? Eu estava passando no município outro dia, que um quase se pegando com o outro, fala uma coisa, a pessoa já vira assim, sabe, aquela violência, inclusive verbal, e violência, inclusive física, que nada justifica. Isso, para mim, a violência física, ela não, em nenhum momento ela se justifica, né? Mas eu acho que a gente tem que, e esse é o nosso papel, eu tenho feito isso incansavelmente com os jovens que vêm vindo. Ontem eu passei por Queluz, passei por Arapeí, e eu encontrando com jovens, eu passando essa minha mensagem. Nem todos, claro, assim, acolhem, mas a maioria dos jovens hoje já tem, acho que, essa concepção. Tem que vir, realmente, com um diferencial. Tem que vir com respeito. Se não houver respeito, não existe, né? Não dá para você dar continuidade aí às suas questões ideológicas. Um abraço também para o Milton Kudamatsu, economista lá de Jacareí, nos acompanha aqui também no programa. A Marli Paulino, o Anderson Kulka também. Bom dia aí a todos que nos acompanham aqui, né? Ex-prefeita Ana Karen. E, no caso, né, como uma pretensa, né, deputada federal pela nossa região, uma discussão que está muito em pauta aí é a questão da aquisição, venda, aí cada um usa o nome que bem entender, né, da Embraer. Como vocês têm acompanhado essa discussão? Olha, na verdade, a gente sabe que é um patrimônio, né, de São José dos Campos, do Brasil, do Vale do Paraíba. A gente vê sempre assim,
com aquele orgulho, né? Quando você vê aquelas propagandas maravilhosas da Embraer, a gente tem orgulho de ter brasileiros que possam estar exportando nosso trabalho, a tecnologia, mas eu acho assim, tudo isso tem que ter uma discussão da viabilidade, seja econômica, porque a gente está vendo assim que quanto mais assim um inchaço, que não é o caso, a privatização, ela tem que ver com cuidado o que tem que ser privatizado ou não, como é que está andando assim. Eu não vejo com maus olhos uma questão quando se faz uma parceria, dependendo do mote. A Embraer, a gente fica com aquele sentimento, né, de orgulho, de ser nossa, de ser brasileiro, de ser do Vale, de ser de São José dos Campos, mas eu acho que, para tudo isso, tem que ser feito um estudo que está sendo feito, essa discussão, para ver se vale a pena ou não, porque eu acho que, independente disso, a tecnologia, o mote de ser, nunca ninguém vai deixar de tirar essa questão que é de São José dos Campos, que é do Brasil, que é do Vale do Paraíba, que é a tecnologia, que são os nossos engenheiros. Agora, tem que ver uma viabilidade econômica nesse sentido, se for uma coisa boa, que não deixa de ser uma coisa boa para o Brasil. Isso tudo, eu acho que essa discussão ainda vai demorar um pouquinho, mas ela tem que ser feita de forma técnica, de viabilidade econômica e de respeito. Eu acho que assim, a gente tem que estar aberto, né, às novas tendências, porque às vezes é uma tendência mundial dessa parceria. Eu não vejo com maus olhos, eu acho que, independente do que aconteça, a tecnologia sempre, né, aquele orgulho de dizer a Embraer é brasileira, e ela é brasileira. A tecnologia é brasileira e vai estar tendo, talvez, a gente vê que a economia passa por um momento difícil, delicado, mundial, e se for uma coisa que vai agregar, que vai somar, que vai, inclusive, projetar mais ainda, no sentido de, economicamente, ser mais viável o projeto, para ampliar, para não deixar que, claro, a gente sabe que com as questões de crise econômica, acaba afetando todos os setores, todos os segmentos. E quando vem aí uma parceria com bons olhos, nada vai tirar o brilho da Embraer, de ser brasileira, de ser eminentemente dos nossos queridos. Quero mandar um abraço para o ex-ministro Osiris Silva, que também tem uma contribuição enorme nesse sentido. Sempre bem lembrado, Osiris Silva. Osiris Silva. Em nome dele, a todos os engenheiros, a todos os funcionários, a toda a equipe da Embraer, e os engenheiros que nos orgulham muito de estar justamente fazendo a política e a privatização vai ser só uma questão de harmonia, se for para o bem da Embraer. Eu não sou radical nesse sentido, não. Eu acho que o orgulho a gente já tem, porque a tecnologia e a criança aqui, como diz o outro, é nossa, né? Quem fez, a mãe e o pai da Embraer são eminentemente de São José dos Campos. Uma coisa maravilhosa aí, né? Mas sabemos também, né, prefeita Ana Karen, a gente fica, né, com o prefeita Não, mas é natural, eu adoro. Nossa, ser prefeita para mim foi um orgulho muito grande e sempre vai ser na minha vida. Ana Karen, e sabemos também que, infelizmente, nem tudo são flores, né? Principalmente no seu segundo mandato, foi um período bastante turbulento, né? Muita turbulência. Alguns ouvintes gostariam que você comentasse Claro. esse momento, né? Até para... Teve saída, depois Sim. retorno, saída, retorno, né? Comentar um pouquinho como a Ana Karen vê. Eu, na verdade, foi um período turbulento, mas como você vê aqui, né? Acho que quando você tem a vocação, a determinação de estar na política do bem, me tornou mais forte. Eu acho que ninguém quer que aconteça isso. Eu sou uma pessoa que, se você procurar, você vai ver que eu faço questão de dizer isso. Procure os meus secretários, ex-secretários. Eu sou uma prefeita que nunca fraudei, não roubei, não matei. Pelo contrário, uma dedicação exclusiva, né, à questão de ser prefeita. Então, foi um período muito doloroso para mim. Bem, da verdade, uma pessoa que disputa a eleição numa questão democrática, você vai para as urnas, porque querer estar prefeita, você tem que, né, disputar as eleições. Eu disputei, fui para todos os debates, passei de casa em casa, todas as 4 campanhas que fiz, olhando no olho do cidadão, pedindo voto, mostrando o meu trabalho, que foi justamente, como se diz,
ele foi aprovado pela população. Se eu me reelegi com o mesmo percentual que me elegi, que o que é mais difícil você se reeleger. Das 3 prefeitas que eram prefeitas comigo, só eu me reelegi na época. Então, eu queria dizer para você que foi um período com muita turbulência, mas que eu consegui sair disso com muita força, com muita destinação, com muita justiça que foi feita pela questão da justiça. Olha só, você afastar... Emerson, pode pegar uma aguinha aqui? Você afastar uma prefeita que foi eleita pelo povo, uma prefeita que tinha serviços prestados, uma prefeita que foi afastada, para quem não sabe, por requerimento de informações. Não foi porque eu fraudei uma licitação, porque eu me envolvi com alguma coisa que não tinha nada a ver com a questão legítima de fazer alguma coisa assim. Ela praticou um ato de corrupção. Não. A Câmara dos Vereadores, eles me mandaram 387 requerimentos de informações. Agora, você imagina uma prefeitura com 100 mil habitantes, que você manda, nem é presidenta na época, o presidente, nem uma prefeitura como São José dos Campos pode perguntar quantos requerimentos de informações chegam na prefeitura de São José. E eu, eminentemente... Quantos vereadores na Câmara? 10 vereadores. Aí você imagina, com 10 vereadores, mandando 387 requerimentos de informações, e o que aconteceu? Apenas 5 dos 387 requerimentos chegaram com dias de atraso. Agora, veja você, não foi nada jurídico, foi uma questão política, né? Perseguição, eu diria. Com certeza, para quem acompanhou. Então, graças a Deus, eu tenho a ficha limpa, olho para a minha família, para os eleitores, para os cidadãos. É ruim? É ruim. Foi bom para mim? Não, não foi. Foi bom para a cidade? Pior ainda, que atrapalha a cidade. Os munícipes que ficam realmente refém daquela questão de politicagem. Mas eu não pratiquei nenhum ato ilícito, foi uma questão política eminentemente, não jurídica. Tanto é que o doutor Naline, à época, que foi o presidente... Obrigada. O presidente do TJ, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi até Cruzeiro, me encontrou lá, prefeita, muito feliz, está na internet para quem quiser ver, muito feliz de ver a senhora no lugar onde a senhora nunca deveria ter saído, até porque ele virou, inclusive, para os vereadores na Câmara e disse com todas as letras, isso está na internet, a prefeitura é agência, não é agência de requerimento de informações. Quem quer ser eleito vai disputar as eleições na urna, vai fazer voto. Você imagina você fazer 25 mil votos e ser afastada por requerimento de informações. Isso é uma coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Aliás, eu não, né? Falando no popular, você diria que foi conversa para boi dormir as reivindicações? Olha, para boi dormir, a gente ainda está sendo simpático, entendeu, André? Eu acho que foi, assim, uma coisa muito injusta, muito incorreta, muito, imoral, ilegal, eu diria isso. Porque, afinal de contas, você se elege, leva para a sua cidade só a FATEC foi um investimento de 30 milhões. 20 milhões na construção e 10 milhões para o mobiliário, laboratório, 30 milhões de investimento. Você leva Minha Casa Minha Vida, 3 mil moradias para as famílias que não tinham moradia. Você leva uma reforma do museu de 20 milhões. UBS, creches, ginásios poliesportivos, pavimentações, SAMU, tudo aquilo que eu discorri para você no início do programa. Obras, mais de 900 milhões em investimentos para a cidade. Aí você está trabalhando sem sábado, sem domingo, lá, aí, de repente, você acorda um dia, você vê lá que os vereadores votam para você ser afastado. Qual foi o motivo? A prefeita fez uma licitação imoral, irreal, ilegal? Não, nunca. Você chama meus secretários, isso eu tenho orgulho de falar, todos eles, meu diretor de licitação, que quase nem conhecia. Se alguma vez eu chamei, olha, põe esse aqui, hein? Eu quero que ganhe essa empresa aqui, olha, vamos privilegiar isso. Nunca empreguei um parente, nunca tive, você entendeu? Porque eu não gosto dessa questão do nepotismo. Veja que, na minha época, eu não podia ter nem parente de gente lá de Cruzeiro mesmo. Hoje, a Câmara já voltou diferente. Hoje, pode-se ter parente de outros.
Então, eu sempre fui muito correta. Acho que foi, Por assim, exemplo, uma você não injustiça. pode ter um parente em Jacareí e chamá-lo para trabalhar na prefeitura de Cruzeiro, caso fosse prefeita. Não, na verdade, em questão nenhuma. Isso eu sempre fui muito ética comigo mesma. Eu nunca misturei isso, eu nunca coloquei parentes meus para trabalhar, né? Nem mãe, nem irmã. Veja que eu sou mulher e, geralmente, as primeiras damas são as esposas dos prefeitos, que são presidentes justamente da área social. No meu caso, como eu sou mulher, eu poderia ter colocado, por exemplo, minha mãe na área social. É lindo, inclusive, Dona Lu Alckmin, que fez um trabalho maravilhoso como primeira-dama do Estado, é a esposa do governador, que é natural. Nem isso eu coloquei. Minha mãe na área social. Então, acho que é importante as pessoas verem a retidão, a transparência. E o que aconteceu comigo, a história já está mostrando e me fortaleceu, porque, veja bem, eles queriam, de toda forma, essa perseguição política, e que, de nenhuma forma, me deixou desmotivada com o meu papel, a minha missão, a minha vocação de servir a população. Eu fiquei O Ailton afastada. questiona aqui, né, com tantas obras, né, como a senhora mesma citou, prefeita Ana Karen, ele também fala, né? Você, em nenhum momento houveram, de fato, processos com relação a desvio de recursos? Não, Né? é só a pessoa entrar na internet. Hoje em dia tem muito, graças a Deus, a transparência, né? E ficou muito claro, as pessoas sabem. É só pegar lá e saiu nos jornais. Eu fiz questão de falar na mídia, mas nem todos têm acesso. O que houve comigo foi exatamente isso. De eu ter, inclusive, o parecer do doutor Manuel Bandeira, que foi ex-ministro da Justiça, professor emérito da USP, que é o papa do direito constitucional. O que fizeram comigo foi inconstitucional. Fazer um afastamento de uma prefeita que foi por votação legítima, né, reeleita, todo no processo legítimo das urnas, você ser eleita pelas urnas e você ser afastada por 5 requerimentos de informações. Isso é a piada mais de mau gosto que eu já vi na minha vida. Uma mulher dedicada, uma mulher que tem credibilidade nacional e internacional. É só ver meu currículo, a minha formação, os meus amigos. Eu sempre fui, quando estudei na USP, tenho pós-graduação na USP, na Getúlio Vargas e também na FAP, de gerenciamento de cidades. Sempre fui coordenadora da equipe, coordenadora de classe, líder da classe. Sempre fui o respeito dos meus ex-professores. Pode perguntar aqui para o professor Mário Pascarelli, que tem o curso também aqui em São José. Eu fiz lá em São Paulo. Mas todos os meus professores, você tem esse respeito, o respeito do embaixador Sérgio Amaral, que, para mim, é uma das pessoas, uma das cabeças mais brilhantes que o país já teve e tem, que está servindo o país lá em Washington. Ele me convidou para ir trabalhar com ele em Paris. Quando ele foi, eu era diretora da Embratur. Ele foi para Paris, foi para Londres. Eu não aceitei, porque eu queria ser prefeita da cidade que eu nasci. Eu queria servir a minha cidade, queria devolver à minha cidade tudo que eu tive a oportunidade de aprender, todos os relacionamentos que tive e que foram muito importantes para o Cruzeiro. Veja que eu fiz, por exemplo, o Tadeu Aguiar, que é meu amigo, ele teve e fez para nós o teatro nas escolas, teatro nas praças. Veja quanta coisa eu fiz para o Cruzeiro. Hoje pode olhar lá. Que artista, que ator empresta o seu nome para um político hoje. Raro você ver isso. E o Tadeu Aguiar, que foi diretor do musical Bibi Ferreira, ele ganhou agora 5 novos prêmios como diretor de teatro. É uma pessoa que é meu amigo há 30 anos. Sábado, eu estava tendo o privilégio de receber na minha casa o maestro Eduardo Lages, maestro do rei Roberto Carlos. Quem é que vai e senta na sua casa de um político hoje atualmente e que fala, olha, eu estou com você, olha, eu te apoio. Então, eu tenho o orgulho de dizer que os meus amigos, o Jorge Durian, que é um tenor internacional, ele e o Armando Valsani, nós vamos fazer um encontro semana que vem, onde eles, uma soprano cega, Giovana, pessoas da área cultural, que vão na minha casa, frequentam a minha casa, porque me conhecem como pessoa. E é claro que você vê uma coisa na mídia, olha, foi afastada. Isso foi uma injustiça do tamanho que eu não sei te mensurar, que doeu muito. E, Ana Karen, o afastamento, né, como a gente acompanhou
esse período turbulento, né? Mas, no final das contas, você encerrou o mandato prefeita. Sim, eu vim depois, né? Fui afastada, voltei e Deus me deu a oportunidade no dia 6 de outubro. Eu voltei, retomei meu mandato, finalizando, aliás, todas as obras que eu queria dizer até para Cruzeiro e região. Deixei 3 grandes obras, além de todas que eu já tinha entregue, do Bosque, do Museu, da FATEC. O conjunto habitacional que o atual prefeito inaugurou foi obra que deixou do meu governo. A creche que eu fiz, que ficou faltando pouca coisa, foi o prefeito que inaugurou, mas uma obra do meu mandato. A farmácia popular, que ele inaugurou, uma obra do meu mandato. Então, veja, se eu não tivesse aquele período afastado, eu já teria também entregue outras tantas obras. Veja que essa brincadeira de mau gosto, que eu diria, inclusive, assim, que fez um mal enorme para a cidade, quem perdeu com isso foi o munícipe. Mas, de todas as obras, veja qual é a obra que a atual gestão fez. Qual é a obra? Está tendo um asfaltamento lá, pavimentação. 2 ruas pavimentadas. Eu não estou aqui para fazer ataques, estou fazendo uma prestação de contas, mas veja que no meu primeiro mandato eu já tinha levado a Terceira Ponte, que é uma obra de 40 anos que estava lá, a Minha Casa Minha Vida. Agora veja, só não Atualmente pavimentei. o grupo político não é, digamos, dos aliados. Não é aliado, mas eu me coloco e vou me colocar à disposição novamente. Imagina, se quando o prefeito atual venceu as eleições, eu, num gesto sempre de maturidade, de grandeza, liguei para cumprimentá-lo e recebê-lo no meu gabinete. E disse, quando candidato a deputada, quero aqui também poder dar continuidade e trazer emendas para a cidade que eu nasci, para a cidade que eu tenho compromisso com a cidade. A gente não tem que estar assim, com compromisso e picuinhas com vereadores, com prefeito e vice-prefeito. Meu compromisso é com a cidade e com a região. Então, eu vou continuar lutando, independente das forças contrárias que possam não querer, mas eu vou estar, esse é o meu papel, de trazer emendas. E uma coisa que eu queria dizer, André, para você, é muito importante, Cruzeiro teve um problema crônico por anos. Quando eu cheguei lá, tinha lá o problema do fundo de garantia. Os funcionários não sabiam se eram estatutários ou seletistas. Então, ficou naquele impasse. Eu fui a primeira prefeita e única, acho, que despachei com todos os ministros, levei pessoalmente para a ministra, à época, a Gleisi Hoffmann estava na Casa Civil, falei com a presidenta Dilma, com o Jorge Hereda, da Caixa Econômica, que foi o presidente, com o ministro Carlos Lupe, eu fui a primeira prefeita a despachar com o ministro, falei, olha, o Cruzeiro tem esse problema, dos funcionários do Fundo de Garantia, essa questão trabalhista. Ele falou assim, prefeita, aqui nós temos a lei, são 140 parcelas. Falei, se a arrecadação de Cruzeiro são 120 milhões, você sabe que você tem que investir os 15% na saúde, 25% na educação. Aí te sobra o quê? Você paga a folha, fica 3%, 4%, que não dá para você fazer investimento. Eu fui uma heroína, porque todas as obras que eu levei não foram com investimentos justamente da arrecadação de Cruzeiro, que é uma arrecadação muito pífia, foi justamente buscando, esse foi um grande mérito, de poder fazer a parceria com o governo estadual, com o governo federal, levando as grandes obras da FATEC, que é investimento, nós entramos com o terreno, e eu fiz o tudo para desburocratizar, para levar a FATEC. O terreno não estava com problema na justiça, o ex-prefeito tinha doado para um outro empresário que não utilizou. Eu tive que fazer todo um trabalho para poder dar esse terreno, doar esse terreno para o prédio da FATEC. O Minha Casa Minha Vida também, investimentos externos. Né? A empresa que foi, à época, lá da Carrom, metalúrgicas, que foram para lá, à época, gerando empregos. Então, esse foi o grande mérito. E aí, a questão do fundo de garantia, veja bem, eu fiquei meus 8 anos tentando, realmente eu tenho que falar para você, meu relacionamento com a Câmara, talvez não tenha sido dos melhores. Foi uma única coisa, mas, olha, não foi por falta de tentativa, não foi por falta de diálogo, não foi por falta de eu abrir o meu gabinete, minha casa, meu gabinete, os secretários atender os vereadores. Então, eu sempre coloquei ao prefeito atual e a toda a Câmara que eu estava à disposição, em Cruzeiro não podia sofrer com isso. Eu tentei, todos são testemunhas, inclusive o sindicato dos funcionários públicos, que eu sentava, à época, o atual prefeito era presidente da Câmara. E quantas vezes eu pedi para eles que votassem uma questão fundamental que eu, com o relacionamento que eu tive, sempre tive com os deputados, portas abertas,
Quantas emendas ficaram engatadas e não puderam ir por causa das certidões de cruzeiro que não estavam aptas a receber as pavimentações. Cruzeiro já poderia estar totalmente pavimentado, mas não foi votado. E agora não foi um mérito da atual gestão. O governo Temer entendeu, depois de inúmeros e inúmeros, que era difícil. As prefeituras pequenas, elas dependem das emendas parlamentares. Se a prefeitura não está ainda, como se a gente estivesse no Serasa da prefeitura, se a prefeitura não está apta a receber recurso, fica difícil. E eu cheguei lá e falei, como é que vocês querem? Vocês querem que eu pague os funcionários públicos? Porque é você com a arrecadação que você tem. Ou eu pagava os funcionários públicos, ou eu pagava a dívida do fundo de garantia. As duas coisas não dava para fazer, porque você não tinha esse recurso. Agora, o que eu já paguei de dívida, mas foi muita dívida, que já vinha com desconto dos ex-prefeitos nessa questão. Tanto é que a Bandeirantes Energia fez um contrato comigo, um convênio, que pode ver lá, ficou lá, né, na história da Bandeirantes, fazendo uma coisa que ela não fez, acho que por outros municípios, abatendo a dívida que nós tivemos para poder amortizar e ser possível o parcelamento da dívida da Bandeirantes. Eu fiz muitas parcerias de levar, inclusive, coisas que a própria Bandeirantes me deu, do Parque Ecológico para o Bosque, enfim. Foram inúmeras obras, André, e foi uma pena isso ter acontecido. Mas eu gosto sempre de olhar para frente, né? Isso foi um fato que aconteceu, vai ficar na história, que me fortalece como mulher, né? Que me fortalece para mostrar o quanto, mesmo tendo sofrido um golpe, que isso foi literalmente um golpe, o doutor Manuel Antunes Bandeira, pode ver lá, ex-ministro da Justiça, que é o Papa da USP do Direito Constitucional, quando ele pegou o meu caso, ele olhou assim, prefeita, que absurdo, usou até um termo que eu não vou usar aqui na rádio, mas ele usou, né, para quem quiser ver. Todos os advogados, a imprensa, todo mundo ficou horrorizado. E quem está no meio político, prefeitos, ex-prefeitos, ontem eu visitei muitos, todo mundo sabe, quem está no meio político, o que fizeram comigo foi um golpe sem precedentes, entendeu? Aconteceu isso com outros prefeitos, né? Mas eu não vou citar nome, que não vem ao caso, eles voltaram também, que foi uma coisa que a Câmara, aliás, as pessoas estão muito arredias, né? Então, assim, qualquer motivo é questão de, vamos afastar o prefeito. Parece que virou a caça às bruxas. Eu acho que tem que haver o diálogo, porque, num momento desse, quem perde é a população. Quem perde é a população. Já é tão difícil você conseguir os recursos, agora você imagina você ser afastada por uma coisa assim, completamente, foram atrasados os requerimentos de informações por 4, 5 dias. Então, nada justifica. Então, vamos falar, né, André, como eu sempre digo, é plantar o bem, que quem planta o bem, colhe o bem também. Eu não fico olhando para trás, doeu, é um fato, realmente doeu. Estou escrevendo um livro falando sobre isso. Eu agradeço essa oportunidade que você está me dando no seu programa, para poder falar a verdade, a transparência. E eu quero ainda falar, depois das eleições, muito sobre isso, e fazer todas as rádios para poder falar um pouquinho disso. Trazer... As portas da Raivale estarão abertas. Muito obrigada. Trazer e deixar aqui com você, inclusive, o parecer do doutor, para todos, né? Vou levar na rádio um kitzinho, que esse não era o objetivo, mas pós-eleições, para mostrar para as pessoas, né, que como a gente, quando ama o que a gente faz, a gente dá continuidade no trabalho. Infelizmente, cada um tem a sua história, essa é a minha, não sou a primeira a ter levado um golpe, não serei a última, lamento muito que nesse meio aconteça isso, mas cada um tem. Eu acho que, assim, quantos presidentes da República, poucos sabem ser vice, né? Ser vice hoje é uma coisa que você tem que olhar com muito cuidado, porque as pessoas já vêm com outro pensamento. Então, eu acho que, assim, para você estar numa chapa, para você compor com alguém, você tem que ter fidelidade, você tem que ter ética. É isso que a gente presume. Se você não acredita em mim, então não venha se juntar a mim. Agora, você se junta para depois dar um golpe, isso é muito feio. Então, eu acho que a gente tem que andar com a cabeça erguida, e se eu ando, graças a Deus, na minha cidade, o grande
motivo é você poder andar com a cabeça erguida, passar por lá, ser recebida, ser abraçada por todo o legado que você deixou como prefeita. E, como eu disse, eu vim aqui para falar das nossas propostas, e eu agradeço você ter colocado, que às vezes tem um eleitor que não conhece, que não sabia, e eu agradeço essa oportunidade de estar esclarecendo aí o seu público e aos nossos ouvintes. Ana Karen, ex-prefeita de Cruzeiro e candidata a deputada federal, aqui conosco na Rádio Estadão Vale. Uma palavrinha antes de darmos encerramento aqui para o Jornal da Sete. Bom, eu queria primeiramente agradecer a Deus sempre, sabe, André? A gente estava falando desse período de turbulência. Eu acho que uma das coisas que me deixou, olha, eu nunca tomei um remedinho, nem calmante, nem tranquilizante, nem nada, porque o que tem dentro de mim é muito maior, que se chama fé. O meu pai me deixou muitos legados, né? Eu sou fruto do amor do meu pai com a minha mãe, que eu agradeço. Eu tenho uma família que tem uma estrutura muito forte, familiar, os conceitos de respeito, de valores. E o meu pai sempre dizia, siga com fé o seu caminho. Então, eu sou católica, respeito todas as outras religiões, mas eu tenho uma fé inabalável. As pessoas que estão perto de mim, todos os dias sabem que eu levanto, eu durmo agradecendo a Deus, a Nossa Senhora Aparecida e todas as pessoas do bem que torcem por mim. Quero agradecer também, em particular, estou falando da minha família, o meu irmão Emerson Andrade, que está sempre um torcedor pela minha pessoa, pela minha campanha, pelo meu trabalho, está sempre me acompanhando pela política do bem. Em nome dele, agradecer meus irmãos, e quando eu chamo também de irmãos, as pessoas do bem, as mulheres, as crianças, né, que conhecem esse trabalho assim, exaustivo, no sentido de determinado, incansável, em nome da fé. Porque o Papa sempre diz que a política é uma coisa linda, ela tem que ser praticada por pessoas do bem. Então, eu me sinto vocacionada, eu sinto que é uma missão, quer me ver feliz e estar cuidando das pessoas. É isso que eu sei fazer, é isso que eu vou dar continuidade na minha vida de fazer. E se Deus me der a oportunidade de estar deputada, eu sempre falei, estando prefeita, deputada, onde quer que eu esteja, na esfera que eu esteja, eu vou estar sempre me colocando à disposição do próximo, para servir o próximo, né? E, claro, com o instrumento na mão, estando deputada, poder fazer isso com mais veemência, com transparência, com honestidade e trazendo realmente os projetos que as pessoas precisam, ligando essa questão muito eminentemente de você sabe onde precisa, na saúde, na educação, na cultura, você sabe onde tem o sofrimento maior da população. Então, você destinar, você correr atrás de recursos e viabilizar uma saúde melhor, uma educação melhor. E falo isso com propriedade, não como discurso político, de quem já fez, quem já faz e fará muito mais como deputada federal. Agradecendo aqui novamente a participação da candidata deputada Ana Karen. Vamos para as palavrinhas aqui do nosso amigo Monteiro aí, falar da Alcel. E logo encerrando aqui o Jornal da Sete. Um beijo, um abraço aí para todos vocês. Fiquem com Deus e não percam a retransmissão do programa às 12 horas e também às 19 horas de hoje e às 5 horas de amanhã. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau. Fala aí, Monteiro. Bom dia, Lano. Bom dia a todos os seus colaboradores aí do estúdio da Raiva. E vamos aí ouvir a mensagem da Alcel. Conceito de saúde. Nos dias atuais, não é somente a ausência de enfermidade. Ter uma vida saudável vai muito além de tudo isso. As evoluções da tecnologia na área da saúde permitem identificar precocemente riscos de aparecimento de enfermidades, identificar doenças na sua fase inicial, permitindo cura sem sofrimento. Chamamos isso de prevenção de doenças e pode ser realizado em todas as modalidades. A Alcel é conhecedora e investe seus esforços nesse segmento. Você que é nosso associado tem tudo isso à sua disposição. Basta apenas estar em dia com as suas obrigações sociais. Conheça a Alcel você também. Ligue 3925-8500 ou acesse www.alcel.com.br. A Alcel é vida, a Alcel é saúde.
Você acabou de ouvir Jornal das 7. Apresentação Lano Brito e equipe, aqui pela Rai Vale. Você acabou de ouvir Jornal das 7. Apresentação